e meninas! Sejam todos vocês bem-vindos ao nosso canal Caminhando com Jesus. Estão prontos para mais uma história? Vocês gostam de compartilhar os seus brinquedos com os seus irmãos e com os seus amiguinhos? Então, a história de hoje, ele trata sobre isso, de compartilhar. Então, preste atenção. Madugo é um menino que mora na África, em um país da Libéria. E ele está aqui mancando, caminhando por vários quilômetros naquele calor escaldante. E aonde tinha um pouco de sombra, ele parava para descansar e aguentar a dor que ele estava sentindo no seu pé. Seu pé está muito ferido, por isso que ele estava mancando e procurando uma ajuda. Ele tinha ouvido falar que numa aldeia distante da casa dele tinha uns missionários que eles curavam com remédios e davam tudo de graça. Então Madugo estava em procura daquela aldeia, até que depois de caminhar por vários e vários quilômetros, achou aquele lugar. E todo tímido, chegando na aldeia, ele começou a procurar a missionária. Mas para sua grande surpresa, foi a missionária que veio ao encontro dele. E quando viu a ferida no pé, ela pegou logo aquelas vendas, tudo aquilo que precisava para sarar a sua ferida. E disse para ele: menino, você vai ter que ficar por vários dias aqui conosco até a tua ferida sarar. Você quer? E Madugo, ele disse: mas se meu pai e a minha mãe, eles vão sentir a minha falta. E ela disse: não se preocupe não, eu vou mandar um mensageiro até a tua aldeia e ele vai falar que você está aqui com a gente. Aí Madugo, ele ficou mais tranquilo e até mais confiante. E a missionária disse o seguinte: e também você aproveita e hoje à noite você fica com as crianças da aldeia aqui, porque o meu esposo missionário, ele vai contar a história do livro colorido. Aí Madugo, ele ficou muito curioso, o que seria? Aquela noite, depois que a missionária curou novamente as feridas, todas as crianças foram juntando-se para ouvir a história. Aí o missionário, ele trouxe um livrinho colorido e logo ele abriu na página amarela. E ele disse assim: vocês sabiam que esta cor representa o amor de Deus? Vocês sabiam que Deus, ele mora no céu e ele quer que algum dia vocês morem com ele? Madugo ficou com os olhos brilhando, disse: nossa, como será o céu? Aí ele disse: vocês gostariam, né? Mas tem algo que não poderá entrar lá no céu, é o pecado. O pecado é tudo aquilo de errado que nós fazemos. Aí Madugo, ele lembrou de quando ele brigava com seus irmãos. Ele lembrou das mentiras que contava a sua mãe. Ele lembrou da desobediência quando aquela tarde fez com a sua mãe. Ele ficou preocupado. E aí o missionário disse: mas Deus teve um plano. Ele mandou a Jesus, o Filho de Deus, para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar e também para nos limpar. Aí Madugo, quando ele ouviu essa parte, ele ficou mais aliviado. E também o missionário mostrou uma página branca. Ele disse que quando Jesus, ele nos perdona, deixa o nosso coração limpo. Aí Madugo, ele disse: mas e agora? Eu gostaria de ter um coração limpo. Como será que eu faço? Aquela noite, o missionário ficou por essa parte e não contou o restante. Ao dia seguinte, Madugo ficou pensando o que depois aconteceria. E o missionário também pegou novamente o livrinho e contou para eles que a única forma de poder que nossos pecados sejam limpos e perdoados era aceitando Jesus. Era algo muito pessoal para fazer. Então Madugo não esperou mais nada. Ele correu logo no quartinho onde ele estava hospedado. E sabe o que ele fez, crianças? Ele dobrou o seu joelhinho e ele começou a orar.
E ele disse: Senhor, me perdoa os pecados que eu fiz, a minha desobediência, as minhas mentiras. Eu te convido a entrar na minha vida. Me limpa, me dá um coração limpo, Senhor. Eu quero ser o seu amigo. Amém. Depois dessa oração, Madugo ele estava diferente. Alguma coisa tinha acontecido. Agora ele estava feliz. De uma forma inexplicável, ele estava livre de tudo aquilo que possivelmente também não deixava ele em paz. Mas agora a vida de Madugo era diferente. E assim se passaram vários dias naquela semana. E o missionário também, ele contava a mesma história, mas agora com versículos. Ele contava cada cor com seu versículo. Do amarelo, de João 3,16. A cor escura, Romanos 3,23. E depois falava da vermelha também, que 1 Coríntios 15,3. E assim, Madugo ele aprendeu a história completa com mais os versículos. Um dia, Madugo foi em uma das partes da casa e viu o livrinho colorido. E ele pegou e começou a lembrar. E ele falava: o amarelo me lembra o amor de Deus, porque João 3,16 disse que Deus amou o mundo. E ele começou a lembrar todos, até que de repente entrou o missionário. Ele tomou um susto e deixou o livrinho. E o missionário disse: Madugo, tranquilo, eu venho te dar uma boa notícia. A tua ferida já sarou, agora você pode voltar na sua casa com seus pais. E Madugo disse: voltar? Como assim? Eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Eu estou gostando tanto de aprender histórias da Bíblia, deixa eu ficar. E ele disse: Madugo, você tem que voltar. Os teus pais devem estar muito preocupados. O missionário se deu conta que Madugo ele estava muito interessado no livrinho colorido. E ele disse assim: Madugo, eu vou te dar de presente o livrinho para você levar na tua aldeia e contar para todas as crianças da tua aldeia e compartilhar aquilo que você aprendeu. E Madugo pegou o livrinho e disse: de verdade! Ele ficou tão feliz como se ele teria ganhado um grande prêmio. Ao dia seguinte, Madugo se arrumou bem cedinho e voltou para casa novamente, caminhando vários quilômetros. Mas agora ele estava muito feliz, porque agora ele estava com grandes novidades, boas notícias para contar primeiramente aos seus irmãos. Quando ele chegou na sua aldeia, na sua casa, os seus pais o abraçaram, estavam com muita saudade, os seus irmãos também. Mas os seus irmãos olharam aquele livrinho colorido e falaram: Madugo, o que é isso? O que está na tua mão? E Madugo disse: então, eu tenho que contar para vocês uma história real. Hoje à noite eu vou contar. Aí eles não viam a hora de Madugo contar a história. Na verdade, à noite, eles se sentaram no quartinho, no chão, e Madugo começou a ensinar-lhes sobre a cor amarela do amor de Deus, sobre o pecado que é escuro, e depois o vermelho, o sangue de Jesus, o branco que é a limpeza do nosso coração, porque Jesus nos perdoa. E os irmãos de Madugo ficaram maravilhados. Que história legal! E eles falaram: conta novamente, Madugo, conta! E Madugo contava novamente. E assim se passaram todas as noites daquela semana, até que também os irmãos de Madugo aceitaram a Jesus. Agora eles entenderam como Deus os amava e eles também aprenderam todos os versículos. Uau, que legal, não é verdade? Mas um dia, sabe o que aconteceu, crianças? Os irmãos de Madugo falaram: Madugo, agora nós queremos o seu livrinho também. Você poderia nos dar, né? Poderia nos emprestar? E Madugo disse: não, esse livrinho foi um presente do missionário, só meu. E ele pegou o seu livrinho e escondeu embaixo das suas cobertas. Mas ele sabia que alguma coisa não estava bem. Ele sabia que isso daí estava errado. Ele teria que fazer alguma coisa, mas o quê? Aquela noite, crianças, Madugo não dormiu. O que poderia fazer? O que ele tinha feito se chamava egoísmo, mas ele teria que compartilhar, mas como? Ao dia seguinte, bem cedinho, ele acordou,
foi lá nas coisas da mamãe, pegou uma faca, pegou o livrinho colorido e procurou um tronco velho de uma árvore que estava aí. Se ajoelhou e orou. Ele disse: Senhor, me ajuda a fazer o que é correto. E ele pegou a faca e começou a cortar o livrinho. Mas sabe quem apareceu, crianças? Apareceram os irmãos dele, mas quietinhos, só observando. Madugo pegou com a faca e cortou na metade. E depois, a outra metade também cortou. E aí ficaram 4 partes. Eles ficaram no silêncio. O que aconteceria? Aí Madugo deu um pedacinho do livrinho colorido para cada um dos seus irmãos. E ele disse: agora vocês já têm o livrinho colorido e vamos falar para a mamãe para ela costurar as páginas para não perdermos. Então agora ele sabia que tinha feito o correto. Imaginem, crianças, agora cada um deles tinha um pedacinho daquele livro e Madugo ele estava mais aliviado porque ele tinha feito o que é correto. Agora ele poderia falar do livrinho colorido de Deus para todas as crianças da aldeia. Como é bom compartilhar, não é verdade? Esta história me lembra que nós devemos de compartilhar as boas novas de Jesus com o livrinho colorido, que nós chamamos do livro sem palavras, não é verdade? Olha aqui as cores que ele tem, é muito fácil de fazer, é só pegar de repente um papel ou EVA e fazer as páginas corretas, que é o amarelo, que representa o céu, o amor de Deus, o escuro, que representa o pecado, o vermelho, o sangue de Jesus, o branco, que representa nova vida, um coração limpo e perdoado, e o verde, que representa o crescimento. Então eu quero deixar este desafio para vocês. Se você já aceitou a Jesus, compartilhe essa boa notícia, porque Jesus tem um plano não somente para mim e para você. Deus tem um plano para todas as crianças da tua casa e também do mundo inteiro. Um beijo, crianças. Deus te abençoe e até a próxima. Não esqueça de dar aquela curtidinha, se inscrever no canal, compartilhar, porque as coisas boas a gente compartilha, né? Comentar e também ativar o sininho, tá, gente? Até a próxima, um beijo!